Nunca imaginei que aos 65 anos estaria aqui, sentada diante de uma câmera, compartilhando a história mais dolorosa da minha vida. Meu nome é Lara, e por quase 40 anos fui professora de português no Colégio Estadual aqui de Petrópolis. Sempre fui conhecida como a professora exigente, mas justa. A que sabia os nomes de todos os alunos e guardava na memória até mesmo os rostos das primeiras turmas. O que poucos sabiam é que, depois que meu marido Arnaldo faleceu há 7 anos, minha única verdadeira companhia era meu cachorro, um vira-lata caramelo chamado Pipoca. Pipoca chegou à minha vida como chegam as melhores coisas, sem aviso. Estava voltando da padaria numa manhã de domingo quando o vi, tremendo de frio debaixo de um ponto de ônibus. Chovia forte naquele dia. Seus olhos, 2 pontos escuros e brilhantes, fixaram-se nos meus como se dissessem: "Por favor, me leve com você." E assim fiz. Na época, Roberto, meu filho único, disse que era loucura. "Mãe, a senhora já tem idade para ficar correndo atrás de cachorro?" Foi o que ele falou, com aquele tom condescendente que adotou depois que se formou em administração e começou a trabalhar naquela empresa multinacional. Pipoca transformou meus dias. Acordávamos cedo, caminhávamos pelo bairro, e ele ficava ao meu lado enquanto eu corrigia provas ou lia meus romances. À noite, dormia aos pés da minha cama, um guardião fiel. Foi ele quem me deu forças quando a solidão ameaçava me engolir nos aniversários de casamento que passei sem Arnaldo. Foi para ele que contei segredos, medos e alegrias que não compartilhei com mais ninguém. Naquela terça-feira, estava organizando meu álbum de fotografias na sala quando o telefone tocou. Era Roberto. Não começou com "Oi, mãe" ou "Tudo bem?" A primeira coisa que ouvi foi: "Seu cachorro morreu", aquele vira-lata. Assim, direto, frio, quase como se houvesse um alívio em sua voz. Senti o chão desaparecer sob meus pés. Meu Pipoca tinha apenas 5 anos, estava saudável, tinha tomado todas as vacinas. Na véspera, tínhamos brincado no quintal como sempre fazíamos. "Como assim, Roberto? O que aconteceu com o Pipoca?" perguntei, minha voz trêmula, as mãos apertando o telefone com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. "Não sei, mãe. Passei para dar uma olhada na senhora como a senhora pediu e encontrei ele caído no quintal. Já está morto. Quer que eu enterre ou a senhora prefere vir ver?" Tudo naquela conversa me pareceu errado. Primeiro, eu não havia pedido para Roberto passar em casa. Segundo, a frieza dele era palpável, como se estivesse falando sobre um objeto quebrado, não um ser vivo que fazia parte da minha família. E terceiro, como ele sabia que Pipoca estava no quintal? Meu cachorro nunca ficava sozinho no quintal, sempre dentro de casa comigo. Pedi um táxi e fui para casa imediatamente. Roberto estava lá, com Camila, sua esposa. Ela parecia desconfortável, inquieta, evitando olhar diretamente para mim. Ao lado deles estava Jurema, mãe de Camila, uma mulher que nunca escondeu seu desprezo por animais de estimação. "Criação de bicho dentro de casa é falta de higiene", ela costumava dizer nos almoços de família, olhando de soslaio para Pipoca. Meu pequeno estava enrolado em um lençol velho no canto do quintal. Roberto já havia cavado um buraco próximo à jabuticabeira. "Achei que a senhora ia querer enterrá-lo aqui. Ele gostava de ficar debaixo dessa árvore", disse meu filho, com uma preocupação repentina que não combinava com o tom da ligação. Pedi para ficar sozinha com Pipoca. Desembrulhei o lençol com cuidado, como se ele pudesse sentir dor, e o examinei. Não havia sinais de trauma externo, parecia estar dormindo, mas seus lábios tinham uma coloração estranha, levemente azulada. Toquei seu corpo ainda morno e senti um cheiro que não consegui identificar na hora. Algo químico, levemente adocicado. "O que aconteceu com você, meu amigo?" sussurrei, lágrimas escorrendo pelo meu rosto enrugado. Algo dentro de mim, aquela intuição que desenvolvi em décadas lidando com adolescentes tentando me enganar sobre lições de casa, dizia que havia muito mais naquela história do que um simples caso de morte natural. Enterramos Pipoca naquela tarde.
Roberto insistiu para que eu fosse passar alguns dias na casa dele e de Camila. A senhora não deveria ficar sozinha agora, mãe. Recusei. Precisava de espaço, disse a eles. Na verdade, precisava pensar, observar, investigar. Algo na maneira como os três, Roberto, Camila e Jurema, trocavam olhares durante o pequeno funeral improvisado, acendeu um alerta em mim. Após eles saírem, sentei-me na poltrona, que era o lugar favorito de Pipoca, e fiquei olhando para o quintal pela janela. Nossa casa, sim, sempre considerei que era tanto minha quanto de Pipoca. Ficava em um terreno grande, herança dos meus pais. Uma casa antiga, de 3 quartos, com um quintal espaçoso cheio de árvores frutíferas. Um desperdício para uma senhora sozinha. Roberto sempre dizia: poderia vender e comprar um apartamento pequeno, mais fácil de cuidar. Naquela noite, não consegui dormir. Revirei na cama, sentindo a ausência do peso familiar aos meus pés. Lembrei-me de todas as vezes que Roberto e Camila sugeriram que eu me mudasse. Das insinuações de Jurema sobre como eu estava perdendo qualidade de vida, cuidando de uma casa tão grande. E de como nos últimos meses, as visitas deles haviam se tornado mais frequentes, sempre acompanhadas de comentários sobre minha idade, sobre como eu deveria aproveitar a vida, em vez de ficar presa a uma casa antiga. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Não sou o tipo de pessoa que aceita perdas sem questionar. Fui professora por tempo suficiente para saber quando alguém está mentindo. E havia algo na morte de Pipoca que não se encaixava. Se ele morreu por causas naturais, eu aceitaria e seguiria em frente, guardando-o em minhas memórias. Mas se alguém fez algo com meu companheiro, com meu amigo fiel, bem, essa pessoa descobriria que por trás da aparência de uma senhora idosa e gentil, existe uma mulher capaz de lutar pelo que é justo. Comecei ligando para o Dr. Paulo, veterinário que cuidava de Pipoca desde filhote. Ele ficou surpreso com a notícia. Lara, eu examinei o Pipoca há 2 semanas e ele estava em perfeita saúde. Contei sobre a coloração estranha que notei e o cheiro. Ele hesitou do outro lado da linha. Não quero alarmar a senhora, mas isso pode indicar... Bem, certos tipos de envenenamento apresentam esses sintomas. Envenenamento. A palavra ecoou na minha mente como um trovão. Quem faria isso com um animal inofensivo? E por quê? As peças começaram a se encaixar lentamente, formando uma imagem que eu não queria ver, mas que se tornava mais nítida a cada minuto. Decidi que precisava de provas, de certezas. Não podia simplesmente acusar meu próprio filho, sua esposa e a mãe dela sem evidências concretas. Assim começou minha investigação silenciosa. Eu, que sempre fui transparente e direta em toda a minha vida, aprendi a arte do disfarce, da observação cuidadosa. Comprei câmeras pequenas e as instalei estrategicamente pela casa, dizendo a Roberto que eram sensores de movimento para me ajudar, agora que estou sozinha. A ironia me doía. Eu estava realmente sozinha, mais do que nunca, e as pessoas que deveriam me proteger e amar poderiam ser exatamente aquelas que haviam me causado essa dor. Vocês devem estar se perguntando de onde estou falando, em que cidade essa história terrível aconteceu. Aqui mesmo, nesta cidade aparentemente tranquila, onde todos se conhecem e se cumprimentam nas ruas. Mas como aprendi da pior maneira possível, às vezes o perigo está muito mais perto do que imaginamos, dentro da nossa própria família. Os dias que se seguiram ao enterro de Pipoca foram vazios, preenchidos apenas pelo silêncio que ecoava pelos cômodos da casa. Peguei-me várias vezes chamando por ele, esquecendo momentaneamente que não viria correndo com aquele rabinho balançando de um lado para o outro. O luto é assim, vem em ondas. Às vezes conseguimos respirar, outras vezes nos afogamos nas lembranças. Foi durante um desses momentos de sufocamento que tomei a decisão de não apenas chorar, mas também buscar respostas. A desconfiança havia plantado sua semente em mim e ela crescia a cada hora. Comecei a fazer um diário detalhado, anotando tudo o que lembrava das semanas anteriores à morte de Pipoca. Qualquer detalhe poderia ser importante. Lembrei-me de uma visita de Roberto e Camila, cerca de 10 dias antes do incidente. Eles apareceram sem avisar, algo incomum.
Roberto passou a maior parte do tempo me mostrando anúncios de apartamentos compactos em um condomínio para pessoas da melhor idade, como ele delicadamente colocou. Mãe, não está na hora de se mudar para um lugar menor? Esta casa dá muito trabalho para a senhora, insistiu ele, enquanto Camila folheava uma revista no sofá, aparentemente desinteressada, mas com os olhos atentos a cada reação minha. Roberto, já conversamos sobre isso. Estou perfeitamente bem aqui. Tenho minhas plantas, meus livros, meu espaço. E tinha o Pipoca. Respondi, sentindo um nó na garganta ao usar o verbo no passado. Justamente, mãe. Agora que... Bem, que o Pipoca não está mais aqui, a senhora não tem mais motivos para ficar se matando de trabalho cuidando desse casarão antigo. A insistência dele naquele dia me pareceu excessiva, quase desesperada. E agora, relembrando a conversa, percebi algo que não havia notado antes. Durante toda a discussão, Camila trocou diversas mensagens no celular, digitando freneticamente como se reportasse cada palavra minha a alguém. 3 dias após o enterro, Dona Jurema apareceu sozinha na minha porta, algo que nunca havia acontecido nos 7 anos desde o casamento de Roberto e Camila. Ela trazia um bolo de cenoura, para adoçar esses dias difíceis, disse ela com um sorriso que não alcançava seus olhos. Lara, querida, vim ver como você está lidando com tudo isso, falou, acomodando-se na minha sala como se fosse a dona da casa. Sabe, perder um bichinho é difícil, mas talvez seja um sinal. Um sinal? Perguntei, servindo o café que ela nem havia pedido, seguindo o automatismo da hospitalidade mineira que herdei da minha mãe. Sim, um sinal de que é hora de mudanças. Roberto me contou que tem mostrado alguns apartamentos para você. Aquele no Residencial Primavera é uma graça. Fica pertinho da nossa casa, sabia? Você poderia almoçar conosco todos os domingos. A forma como ela mencionou o tal residencial me deixou alerta. Era o mesmo lugar que Roberto havia insistido tanto. Um condomínio fechado para idosos, com assistência médica 24 horas. Como destacava o folheto que ele havia deixado estrategicamente sobre minha mesa de centro. Estou bem aqui, Jurema. Sempre estive. Mas sozinha, Lara? Nesta casa enorme? E se você cair? Se precisar de ajuda no meio da noite? Ela deu uma olhada ao redor, como se avaliasse cada canto. Além disso, quanto você acha que vale este terreno hoje em dia? Deve dar para comprar um apartamento confortável e ainda sobrar uma boa quantia para você aproveitar a vida. Aquela conversa acendeu um alerta vermelho na minha mente. Por que tanto interesse repentino no valor da minha propriedade? Por que tanta insistência para que eu me mudasse, justamente agora que Pipoca havia morrido? Após a saída de Jurema, tomei uma decisão que mudaria tudo. Liguei para Marcela, minha amiga de décadas, que havia se aposentado da diretoria da escola onde trabalhávamos juntas. O marido dela, Sérgio, tinha uma pequena empresa de segurança. Marcela, preciso de câmeras, daquelas bem discretas que ninguém percebe. Câmeras de segurança? Lara, aconteceu alguma coisa? Contei a ela sobre minhas suspeitas, sobre a morte repentina de Pipoca, sobre a insistência estranha da família para que eu me mudasse. Você acha mesmo que seu próprio filho seria capaz? Ela deixou a frase no ar, chocada com a insinuação. Não sei, Marcela. Espero que não. Mas preciso descobrir. Se estou sendo paranoica, pelo menos terei paz de espírito. E se não estou? No dia seguinte, Sérgio instalou 4 microcâmeras estrategicamente posicionadas. Uma na sala, outra na cozinha, uma no corredor que leva aos quartos e uma última no quintal, com visão para o local onde Pipoca costumava brincar. Elas eram tão pequenas e bem camufladas que passariam despercebidas aos olhos desatentos. Para justificar a presença de Sérgio, caso alguém perguntasse, inventamos que ele estava apenas instalando sensores de movimento para me ajudar agora que estou sozinha. A solidão que já pesava, agora vinha acompanhada de uma vigilância constante. Eu verificava as imagens das câmeras religiosamente todas as noites, observando quem entrava, o que faziam, o que tocavam. Nos primeiros dias não houve nada suspeito. Roberto ligava diariamente, perguntando como eu estava, se precisava de alguma coisa. Suas ligações sempre terminavam com a mesma pergunta. Já pensou melhor sobre aquele apartamento? Na semana seguinte à instalação das câmeras,
Tomei outra decisão. Adotei outro cachorro. Era um vira-lata menor que Pipoca, com pelos pretos e uma manchinha branca no peito, que encontrei no mesmo abrigo onde havia resgatado meu companheiro anos antes. Chamei-o de Valente, um nome que combinava com sua história de abandono e superação. A reação de Roberto à notícia foi reveladora. Ele ficou visivelmente contrariado. Outro cachorro, mãe? Tão cedo? A senhora nem superou a morte do Pipoca ainda. Justamente por isso, filho. A casa está muito vazia. Preciso de companhia. O que não contei a ele foi que Valente era parte do meu plano. Eu não deixaria a história se repetir. Se alguém havia feito algo com Pipoca, estaria vigilante para proteger Valente. E talvez, só talvez, o culpado cometesse um deslize. Não precisei esperar muito. 3 dias depois de adotar Valente, recebi outra visita inesperada de Dona Jurema. Ela apareceu com uma caixa de bombons. Sei que você adora chocolate, Lara. E uma expressão de falsa surpresa ao ver o novo cachorrinho correndo pela sala. Outro vira-lata? Lara, você não acha que está, como posso dizer, substituindo rápido demais? Não estou substituindo, Jurema. Ninguém substitui quem amamos. Estou apenas dando um lar a quem precisa, como fiz com Pipoca. Ela ficou para o café, insistindo em ajudar a servir. Enquanto eu buscava as xícaras na estante, vi pelo reflexo do espelho da sala algo que gelou meu sangue. Jurema, pensando que estava sozinha na cozinha, tirou um pequeno frasco da bolsa e despejou algumas gotas na tigela de comida de Valente. Meu coração disparou, mas mantive a compostura. Voltei à cozinha como se nada tivesse acontecido e propositalmente derrubei a tigela no chão. Oh, que desastrada estou hoje! Vou ter que limpar tudo isso e preparar comida nova para o Valente. Jurema empalideceu. Não se preocupe com isso agora. Ele pode comer mais tarde. De jeito nenhum. Valente tem horários certinhos para a alimentação. Faz parte do treinamento. Insisti, guardando discretamente um pouco da ração contaminada em um guardanapo que coloquei no bolso do avental. Após a saída dela, corri para verificar as imagens da câmera da cozinha. Lá estava, em alta definição, Jurema claramente adicionando algo à comida do meu cachorro. Salvei o vídeo em 3 lugares diferentes: no computador, em um pendrive e na nuvem. Aquela era a prova que eu precisava. No dia seguinte, levei a amostra da ração e o vídeo ao Dr. Paulo, o veterinário. Ele analisou a comida e, com uma expressão grave, confirmou minhas suspeitas. Lara, isso contém traços de um raticida potente. Uma dose pequena causaria vômitos e diarreia em um cachorro do tamanho do Valente. Uma dose maior, ele hesitou, poderia ser fatal, causando hemorragia interna. Os sintomas seriam semelhantes aos que você descreveu em Pipoca. Agradeci ao Dr. Paulo e pedi discrição absoluta. Ele concordou, preocupado com a situação, e ofereceu-se para fazer uma necrópsia caso eu conseguisse desenterrar o corpo de Pipoca. Mas eu sabia que isso alertaria os envolvidos. Precisava continuar minha investigação silenciosa. Durante as semanas seguintes, intensifiquei minha vigilância. Roberto e Camila passaram a aparecer com mais frequência, sempre com o mesmo discurso sobre como eu deveria considerar me mudar. Numa dessas visitas, Roberto deixou escapar algo crucial. Mãe, essa casa é muito valiosa para ficar parada. Se a senhora vendesse, poderíamos usar o dinheiro para investir. Tem um negócio promissor que estamos de olho, uma pousada em Santa Catarina. Uma pousada? Desde quando vocês têm interesse em hotelaria? É um sonho antigo da Camila. Ele respondeu rapidamente, desviando o olhar. E seria bom para a senhora também. Clima ameno, próximo ao mar. Saúde, sabe? Aquela conversa deixou claro que havia interesses financeiros envolvidos. Mas ainda faltava entender a extensão do plano e como a morte de Pipoca se encaixava nele. A resposta veio de forma inesperada. Em um domingo de almoço familiar na casa de Roberto e Camila, fui ao banheiro. E ao passar pelo quarto deles, notei o celular de Camila sobre a cama. Estava desbloqueado, com a tela ainda acesa. Normalmente, jamais violaria a privacidade de alguém assim, mas as circunstâncias não eram normais. Pipoca havia sido envenenado, e eu quase perdera Valente da mesma forma.
Peguei o celular e rapidamente verifiquei as mensagens recentes. Havia uma conversa em grupo chamado Projeto Casa, com Roberto e Jurema. Rolei a tela para cima, lendo conversas de semanas atrás. Mãe, tem certeza que aquilo vai funcionar? Roberto. Claro que sim. É o mesmo que uso para os ratos do sítio. Indetectável depois de algumas horas. Jurema. E se ela desconfiar? Adotar outro cachorro tão rápido não é normal. Camila. Ela está sozinha e triste. Vai aceitar nossa sugestão do asilo depois que superar o luto. É questão de tempo. Roberto, continuei lendo. O horror crescendo a cada mensagem. Descobri que meu marido, antes de falecer, havia deixado um testamento que eu desconhecia. Nele, constava uma cláusula específica. Se eu saísse da casa principal por qualquer motivo, venda, mudança, internação prolongada, metade da propriedade seria automaticamente transferida para Roberto. Era por isso a insistência para que eu me mudasse. Mas o pior ainda estava por vir. As mensagens mais recentes detalhavam como os três planejavam me internar em um asilo após o período de luto, pela morte de Pipoca, alegando depressão profunda. Roberto já havia inclusive consultado um psiquiatra amigo que poderia fornecer um laudo favorável, sem muitos questionamentos. Depois que o cachorro morrer, ela não tem mais motivo para ficar naquela casa enorme. Em 2 meses convencemos ela a ir para o asilo. Roberto. E quanto tempo precisamos mantê-la lá antes de vender a casa? Camila. O advogado disse que basta ela assinar a procuração. Com a declaração médica de incapacidade temporária, podemos administrar os bens dela para seu próprio bem. Roberto. Perfeito. Mal posso esperar para começar a pousada. Estou cansada desse emprego medíocre. Camila. Tirei fotos de todas as mensagens com meu próprio celular e coloquei o de Camila exatamente onde estava. Voltei para a sala com o coração pesado, mas a mente clara. Meu próprio filho havia conspirado para matar meu cachorro, internar-me contra minha vontade e tomar minha propriedade. A dor era indescritível. Durante o resto daquele almoço, mantive um sorriso forçado, discutindo amenidades e fingindo interesse nos planos de férias que eles nunca fariam. Por dentro, estava devastada, mas também resoluta. Agora eu sabia exatamente contra o que estava lutando. De volta à minha casa, com Valente dormindo tranquilamente ao meu lado, comecei a planejar meu contra-ataque. Não seria uma vingança impulsiva, mas meticulosa, à altura da traição que sofri. Marcela havia me apresentado a um advogado discreto e competente, especializado em direito de família e sucessões. Contei-lhe tudo, mostrei as provas, o vídeo de Jurema envenenando a comida de Valente, as mensagens no celular de Camila, o laudo do veterinário sobre a ração contaminada. Dona Lara, com essas provas, podemos não apenas invalidar qualquer tentativa deles de assumir controle de seus bens, como também apresentar denúncias criminais por tentativa de envenenamento, conspiração e possível homicídio culposo, caso consigamos comprovar que a morte do Pipoca foi causada por eles, explicou o advogado, Dr. Renato. Mas eu não queria apenas justiça legal. Queria que eles sentissem o peso de suas ações, que entendessem a profundidade da traição que haviam cometido. Não apenas contra mim, mas contra a confiança, o amor, os laços familiares que deveriam ser sagrados. Na semana seguinte, fiz algo que surpreendeu a todos. Procurei uma imobiliária e coloquei minha casa à venda. A notícia correu rápido e, como esperado, Roberto foi o primeiro a aparecer na minha porta. Mãe, por que não me consultou antes? Eu poderia ter ajudado com a venda, conseguido um preço melhor, ele disse, mal conseguindo esconder a excitação em sua voz. Achei que ficaria feliz, filho. Não é o que você vem sugerindo há meses? Que eu me mude para um lugar menor, mais fácil de cuidar? Claro, claro que estou feliz. É só que, bem, poderíamos ter planejado isso juntos. Notei como seus olhos percorriam a sala, já calculando quanto valeria cada móvel, cada lembrança da nossa família que para ele não passava de mercadoria. Vi Camila enviando mensagens frenéticas, provavelmente para Jurema, com a boa notícia. O que eles não sabiam é que aquela venda era apenas o início do meu plano.
Cada passo havia sido cuidadosamente orquestrado com a ajuda de Dr. Renato e Marcela. A verdadeira revelação ainda estava por vir, e seria muito mais impactante do que qualquer um deles poderia imaginar. À medida que os dias passavam, comecei a sentir uma estranha combinação de tristeza e determinação. Triste pelo amor que se perdeu, pela família que nunca mais seria a mesma. Determinada a fazer justiça não apenas por mim, mas por Pipoca, que pagou com a vida pela ganância daqueles que deveriam protegê-lo. Em meio a essa tempestade emocional, encontrei conforto em Valente, que crescia forte e saudável, alheio à trama sinistra que se desenrolava ao seu redor. E nas pequenas coisas, o sol da manhã batendo nas flores do quintal, o cheiro do café recém-passado, as visitas sinceras de antigas alunas que vinham me ver regularmente. A vida é feita desses contrastes, pensei. A maior bondade e a pior crueldade, muitas vezes, habitam lado a lado. Cabe a nós decidir como responder quando confrontados com o lado mais sombrio daqueles que amamos. Enquanto a notícia da venda da casa se espalhava, percebi que havia aberto uma porta que não poderia mais fechar. A máscara de filho dedicado que Roberto usava começou a escorregar, revelando um homem ansioso, calculista, sempre verificando o celular, sempre fazendo contas mentais. O casal passou a me visitar quase diariamente, trazendo catálogos de móveis para o novo apartamento, discutindo a divisão dos meus pertences como se eu já não estivesse presente. Esta cristaleira não vai caber no apartamento, mãe. Podemos guardá-la na nossa casa, disse Camila numa tarde, passando os dedos pelo móvel antigo que pertenceu à minha avó. E estes livros todos? A senhora nunca vai reler tudo isso. Vamos doar a maioria, acrescentou Roberto, olhando para a biblioteca que construía ao longo de décadas. Eu apenas sorria e concordava, alimentando a ilusão de que estava exatamente onde queriam me colocar. Uma idosa conformada, pronta para ser guardada em uma gaveta conveniente enquanto eles redesenhavam suas vidas com o dinheiro da minha propriedade. Uma corretora de imóveis apareceu algumas vezes, sempre acompanhada por potenciais compradores. Roberto fazia questão de estar presente em cada visita, respondendo perguntas que deveriam ser minhas, negociando valores, discutindo prazos como se ele fosse o proprietário. Eu observava tudo com um distanciamento fingido, coletando cada evidência daquela usurpação gradual. Naquela quinta-feira particularmente quente de janeiro, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era o Dr. Renato, meu advogado. Dona Lara, encontrei algo que a senhora precisa ver. Posso passar no café da esquina em meia hora? Melhor não irmos ao meu escritório nem à sua casa. Concordei, intrigada com o tom urgente. Coloquei Valente no quintal, com água fresca e sombra abundante, e caminhei até o Café Viena, um estabelecimento pequeno a 2 quarteirões de casa. O Dr. Renato já estava lá, sentado em uma mesa discreta no fundo, com uma pasta marrom sobre a mesa. Obrigado por vir tão rapidamente, disse ele, enquanto eu me acomodava. Pedimos 2 cafés, e quando a garçonete se afastou, ele abriu a pasta. A senhora me pediu para investigar aquela cláusula estranha do testamento do seu marido, sobre a transferência parcial da propriedade caso a senhora se mudasse. Assenti, sentindo um nó se formar na garganta. Arnaldo e eu tínhamos sido parceiros por quase 4 décadas. A ideia de que ele teria incluído algo assim sem me consultar parecia impensável. Bem, encontrei o testamento original nos arquivos do cartório, continuou ele, deslizando um documento para mim. E há algo muito estranho nele. Coloquei meus óculos de leitura e examinei o papel. Era de fato o testamento de Arnaldo, com sua assinatura reconhecida em cartório. Reconheci as disposições que ele havia me explicado. A casa ficaria integralmente para mim, e após minha morte, seria dividida entre Roberto e algumas instituições de caridade que apoiávamos. Não estou vendo nenhuma cláusula sobre transferência parcial caso eu me mude, comentei confusa. Exatamente, respondeu Dr. Renato com um brilho de triunfo nos olhos. Porque ela não existe no testamento original. Ele então retirou da pasta outro documento, muito semelhante ao primeiro, mas com pequenas diferenças. Este é o documento que seu filho apresentou ao advogado dele para iniciar os procedimentos de transferência parcial da propriedade.
Note a cláusula adicional na página 3. Lá estava, um parágrafo inteiro que não constava no documento original. Em caso de alienação voluntária ou involuntária da propriedade por parte da beneficiária ou transferência de residência permanente para outro endereço, 50% do valor do imóvel ou propriedade será automaticamente transferido para Roberto Oliveira, resguardando-se o direito de habitação vitalícia da beneficiária. Senti o sangue gelar nas veias. Isso é uma falsificação, sem dúvida, confirmou o advogado. Uma falsificação bem feita, mas ainda assim uma falsificação. Comparei as assinaturas com o auxílio de um perito. A do documento falso é uma imitação excelente, mas tem pequenas inconsistências típicas de quem está tentando copiar a caligrafia de outra pessoa. Meu próprio filho falsificou a assinatura do pai? Murmurei, mais para mim mesma do que para ele, sentindo uma onda de náusea. Pelo que investigamos, a falsificação provavelmente foi feita por um profissional. Encontramos registros de pagamentos substanciais feitos por Roberto a um indivíduo com histórico de fraudes documentais, cerca de 3 meses atrás. 3 meses atrás. Exatamente quando começaram as sugestões insistentes para que eu me mudasse. Exatamente quando Pipoca ainda estava vivo. Dona Lara, isso muda tudo, continuou o Dr. Renato. Temos evidências não apenas de tentativa de envenenamento, mas agora também de falsificação de documento, tentativa de estelionato e possível associação criminosa. E há mais. Ele retirou outro papel da pasta. Era um extrato bancário em nome de Roberto e Camila. As dívidas eram astronômicas. Empréstimos pessoais, cartões de crédito estourados, um financiamento para um carro de luxo. Seu filho e a esposa dele estão praticamente falidos. Investiram pesadamente em criptomoedas que desvalorizaram, tentaram recuperar o prejuízo com apostas ainda mais arriscadas e acabaram afundando-se em dívidas. A casa da senhora é provavelmente o único ativo que poderia salvá-los da insolvência. Tudo começava a fazer sentido. O desespero financeiro, a falsificação, a necessidade urgente de me tirar da casa, viva ou morta. A morte de Pipoca foi apenas o primeiro passo. Um animal que me dava propósito e companhia, que me mantinha ativa e feliz. Sem ele, talvez eu me tornasse mais cooperativa com a ideia de vender a casa e me mudar. E se isso não funcionasse, o plano avançaria para algo ainda mais sinistro. Uma internação forçada, baseada em laudos médicos fraudulentos. O que fazemos agora? Perguntei, a voz firme apesar do turbilhão de emoções. A senhora tem 2 opções, explicou o Dr. Renato. Podemos denunciar tudo imediatamente à polícia. Com as provas que temos, o vídeo do envenenamento, as mensagens, o testamento falsificado, eles provavelmente enfrentariam acusações criminais sérias. Ou podemos usar essas informações de forma estratégica. A senhora mencionou que queria que eles sentissem o peso do que fizeram, que entendessem a gravidade da traição. Podemos estruturar digamos, acerto de contas planejado. Refleti por alguns minutos, bebericando meu café que esfriava. A ideia de ver meu próprio filho algemado, conduzido à delegacia, talvez condenado à prisão, causava-me uma dor profunda. Apesar de tudo, ele ainda era o menino que embalei nos braços, a quem ensinei as primeiras letras, por quem sacrifiquei tantas coisas. Mas também pensei em Pipoca, meu companheiro fiel, morto por ganância. Pensei em Valente, que quase teve o mesmo destino. E pensei em mim mesma, uma mulher que dedicou a vida à educação, à honestidade, à construção de uma família que agora conspirava para me descartar como um objeto obsoleto. Quero o acerto de contas. Decidi finalmente. Quero que eles enfrentem as consequências de suas escolhas, mas do meu jeito. Não quero vingança pela vingança. Quero justiça. E quero que ela seja educativa. Dr. Renato sorriu, aprovando minha decisão. Então vamos planejar cuidadosamente. A senhora tem alguma ideia em mente? Naquela mesma noite, após uma conversa detalhada com o Dr. Renato sobre os aspectos legais do meu plano, liguei para Marcela. Precisaria da ajuda dela e de Sérgio para a próxima fase. Eles fizeram o quê? Exclamou Marcela, horrorizada após eu contar sobre a falsificação do testamento.
Lara, isso é criminoso. Precisamos denunciá-los imediatamente. Vamos denunciar, mas do meu jeito, respondi, explicando o plano que começava a tomar forma na minha mente. Preciso que vocês me ajudem com alguns detalhes técnicos. Nos dias que se seguiram, continuei com a farsa da venda da casa. Roberto conseguiu um comprador disposto a pagar um valor bem acima do mercado. Um amigo de infância, que, conforme descobri mais tarde através de Sérgio, era na verdade um laranja ligado a um esquema de lavagem de dinheiro. Mais um indício da deterioração moral do meu filho. Uma semana depois da minha conversa com o Dr. Renato, encontrei o que procurava. Havia pedido à corretora de imóveis que deixasse, acidentalmente, uma pasta com todos os documentos necessários para a venda da casa. Entre eles, estava uma procuração em branco. Enquanto Roberto e Camila estavam absortos discutindo a reforma que fariam na suposta pousada com o dinheiro da venda, fotografei o documento e o enviei para Dr. Renato. Ele confirmou o que eu suspeitava. A procuração, uma vez assinada por mim, daria a Roberto poderes quase ilimitados sobre meus bens. Ele poderia vender a casa, esvaziar suas contas bancárias, até mesmo interná-la em uma instituição sem seu consentimento explícito, explicou o advogado pelo telefone. É um documento extremamente amplo e perigoso. Perfeito, respondi. É exatamente a prova que precisávamos. Com o auxílio de Sérgio, instalamos equipamentos de gravação ainda mais sofisticados pela casa. Não apenas vídeo, mas áudio de alta qualidade que captaria até mesmo conversas em voz baixa. A armadilha estava preparada. Agora era apenas questão de esperar que eles dessem o próximo passo. Não precisei esperar muito. Na terça-feira seguinte, Roberto apareceu sozinho, algo incomum. Trazia uma pasta de documentos e uma expressão que tentava parecer casual, mas seus olhos inquietos o traíam. Mãe, trouxe alguns papéis da venda para a senhora assinar. São formalidades. Sabe como é burocracia. Claro, filho. Deixe-me ver. Ele deslizou os documentos pela mesa, explicando superficialmente cada um. Certidões, declarações, autorizações. Por fim, chegou a procuração. E este aqui é só para facilitar o processo. Como a senhora não gosta de ficar indo ao cartório, ao banco e tal, isso me permite resolver tudo para a senhora. Peguei o documento e o li com atenção, como faria qualquer pessoa prudente. Era a procuração que eu já conhecia, dando a ele poderes absolutos sobre meu patrimônio e até mesmo sobre decisões relacionadas à minha saúde. Parece bem amplo, não? Você poderia até me internar em algum lugar com isso. Comentei, com um sorriso que não alcançava meus olhos. Que bobagem, mãe. É só para agilizar a venda e a compra do apartamento novo. Nada demais. Ele riu, um som forçado que não combinava com a tensão em seus ombros. Sabe o que é engraçado, Roberto? Seu pai e eu sempre concordamos em uma coisa: nunca assinar documentos sem ler e entender completamente. Fiz uma pausa, observando seu desconforto crescer. Especialmente procurações. Mãe, confia em mim. É para o seu bem. Aquela frase, para o seu bem, era exatamente a mesma que ele havia usado nas mensagens com Camila e Jurema quando discutiam como me internar forçadamente após a morte de Pipoca. Para o meu bem? Como a morte do Pipoca foi para o meu bem? O rosto dele empalideceu. O quê? Do que você está falando? Levantei-me lentamente e caminhei até a estante. De trás de um livro de poesias que ele certamente nunca abriria, retirei um envelope. Estou falando disso, filho. Abri o envelope e espalhei seu conteúdo sobre a mesa. Impressões das mensagens entre ele, Camila e Jurema. O laudo do veterinário confirmando o envenenamento na comida de Valente. Fotos do testamento original e da versão falsificada, lado a lado, com as inconsistências na assinatura destacadas em vermelho. Eu sei de tudo. O envenenamento do Pipoca, a tentativa com Valente, o testamento falsificado, o plano para me internar à força. Sei das dívidas, do desespero financeiro, da farsa completa que vocês três armaram. Roberto parecia um animal encurralado, os olhos saltados, a respiração acelerada. Mãe, não é nada disso. Posso explicar. Poupe-nos, Roberto. A farsa acabou. Peguei meu celular e mostrei a ele que estava gravando nossa conversa.
Cada palavra dita nesta casa nas últimas semanas está registrada. Cada conspiração, cada plano, cada mentira. Ele desabou na cadeira, suando profusamente. Foi ideia da Jurema. Eu nunca quis. Nunca pensei que chegaríamos a esse ponto. Mentira, retruquei, com uma calma que nem eu sabia que poderia ter naquele momento. As mensagens mostram claramente que você foi o mentor. Você pesquisou sobre o veneno, você falsificou o testamento. Você consultou sobre a internação forçada. O que você vai fazer? Perguntou ele, a voz reduzida a um sussurro. O que vou fazer? A pergunta é, o que vocês vão fazer? Porque eu já fiz a minha parte. Reuni todas as provas, documentei cada passo da conspiração e entreguei cópias ao Dr. Renato. Se algo acontecer comigo, qualquer coisa, ou com Valente, tudo vai diretamente para a polícia. Naquele momento, vi algo que nunca pensei que veria. Meu filho, um homem adulto, chorando como uma criança pega em uma travessura grave. Mas não era uma travessura. Era uma conspiração criminosa que resultou na morte de um ser inocente e quase levou a algo muito pior. Mãe, por favor, podemos resolver isso em família. Não precisa envolver a polícia, advogados. Em família? A ironia da frase fez meu sangue ferver. Família não conspira para internar a própria mãe. Família não mata o cachorro de estimação por dinheiro. Família não falsifica documentos nem mente sistematicamente por meses a fio. Levantei-me novamente, sentindo uma força renovada. Diga a Camila e Jurema que quero todos vocês aqui no domingo. 12:00 em ponto. Teremos um almoço em família. E nele decidirei o que fazer com todas essas provas, com todo esse conhecimento. O que vai servir no almoço? Perguntou ele, em uma tentativa patética de normalizar a situação. Justiça, Roberto. Vou servir justiça. Após sua saída, desabei no sofá, com Valente pulando para meu colo como se sentisse minha necessidade de conforto. As lágrimas que segurei durante toda a confrontação finalmente vieram. Não apenas pela traição, mas pela perda definitiva do filho que pensei ter criado. Aquele menino que trazia flores colhidas no caminho da escola, que chorou quando seu primeiro peixinho dourado morreu, que jurou me proteger quando o pai faleceu. Onde ele estava agora? Em algum momento ao longo dos anos, ele se transformou em um estranho capaz de calcular friamente a morte do meu companheiro mais fiel, de planejar meu confinamento forçado, tudo por dinheiro. Enquanto acariciava Valente, uma certeza se formou em mim. O almoço de domingo não seria apenas um acerto de contas, mas um momento de verdade absoluta. Eu enfrentaria os 3 conspiradores com dignidade e firmeza, mostrando que idade avançada não significa fragilidade, que amor maternal não implica em cegueira, e que justiça, quando necessária, pode ser tão implacável quanto misericordiosa. O plano estava traçado, as provas reunidas, o cenário preparado. Agora era apenas questão de esperar pelo domingo, quando as máscaras cairiam definitivamente e cada um teria que enfrentar o reflexo de suas próprias ações no espelho implacável da verdade. Os dias que antecederam o domingo pareceram se arrastar com uma lentidão torturante. Cada hora era preenchida com preparativos meticulosos, checagens de equipamentos, conversas com o Dr. Renato sobre os aspectos legais do meu plano. Precisava garantir que tudo fosse executado com perfeição, sem margens para erros ou escapatórias. Na quinta-feira, Roberto tentou me ligar 7 vezes. Não atendi nenhuma. As mensagens se acumulavam no meu celular. Primeiro educadas, depois suplicantes, finalmente desesperadas. Mãe, precisamos conversar antes de domingo. Por favor, atenda, é importante. Podemos resolver isso sem escândalos. A última dizia simplesmente: o que você quer? Dinheiro? Podemos negociar. Aquela mensagem em particular me atingiu como um soco no estômago. Meu próprio filho achava que eu poderia ser comprada, que meu silêncio tinha um preço. Como se a morte de Pipoca, a traição, a falsificação, tudo pudesse ser reduzido a uma transação financeira. Foi nesse momento que qualquer dúvida remanescente sobre meu plano se dissipou completamente. Na sexta-feira, Marcela e Sérgio vieram para os ajustes finais no sistema de gravação. Passamos a tarde toda verificando ângulos, níveis de áudio, capacidade de armazenamento. Tem certeza que quer fazer isso sozinha, Lara?
Perguntou Marcela, a preocupação evidente em seu rosto. Poderíamos estar aqui, em outro cômodo, caso algo dê errado. Não, amiga. Preciso enfrentá-los sozinha. É uma questão de dignidade, entende? Eles me viram como uma velha indefesa, manipulável. Quero que vejam seu erro com clareza absoluta. Sérgio, sempre mais prático, mostrou-me como acionar discretamente o sistema de gravação com um pequeno controle remoto que caberia no bolso do meu avental. Um clique inicia, 2 cliques pausam, 3 finalizam a gravação. E este botão vermelho é para emergências. Ele envia um alerta diretamente para meu celular e para a central da empresa. Agradeci aos dois não apenas pela ajuda técnica, mas pela amizade inabalável. Em um momento em que minha própria família havia se revelado uma farsa, era reconfortante saber que ainda existiam pessoas genuínas no mundo. No sábado, dediquei-me aos preparativos culinários. Decidi preparar um almoço tradicional, exatamente como costumava fazer quando Roberto ainda era menino. Frango assado com batatas, arroz de brócolis, salada verde, pudim de leite condensado. Os favoritos dele. Não por sentimentalismo, mas por simbologia. Queria que ele compreendesse exatamente o que estava jogando fora, o que havia traído por dinheiro. Enquanto temperava o frango, lembrei-me de Arnaldo. O que ele pensaria de tudo isso? O homem que trabalhou 2 empregos para garantir uma boa educação para o filho, que sonhava em ver Roberto formado, bem-sucedido, íntegro. Como ele reagiria ao saber que seu único filho havia falsificado sua assinatura, corrompido seu último desejo? A noite foi de sono inquieto, com Valente sentindo minha agitação e permanecendo vigilante ao pé da cama. Acordei antes do amanhecer, com uma serenidade inesperada. A ansiedade havia sido substituída por uma determinação tranquila, como a calma que precede tempestades devastadoras. Vesti-me com cuidado especial, não para impressionar, mas para me fortalecer. Escolhi um vestido azul marinho simples, mas elegante, que Arnaldo sempre elogiava. Prendi meus cabelos grisalhos em um coque bem feito, coloquei brincos de pérola que foram da minha mãe. Apliquei um batom discreto, passei perfume. Queria que eles me vissem não como uma idosa fragilizada, mas como uma mulher plena de sua dignidade e força. Às 11h30, tudo estava pronto. A mesa posta com a melhor toalha de linho, a comida exalando aromas que enchiam a casa, as câmeras estrategicamente posicionadas, o controle remoto no bolso do meu avental florido. Liguei para Dr. Renato, confirmando que ele estaria a postos, a algumas quadras de distância, pronto para agir conforme o resultado do encontro. O som da campainha, às 12h05, enviou um calafrio pela minha espinha. Respirei fundo, ajeitei o avental e abri a porta com um sorriso sereno. Lá estavam eles, Roberto, Camila e Jurema, os 3 conspiradores juntos, finalmente enfrentando a mulher que tentaram destruir. Roberto parecia ter envelhecido anos em apenas alguns dias, com olheiras profundas e a pele amarelada. Camila mantinha uma expressão neutra, estudadamente vazia, mas seus dedos não paravam de brincar com a alça da bolsa, um tique nervoso que sempre denunciava sua ansiedade. Jurema, por outro lado, exibia a arrogância habitual, como se estivesse acima de qualquer consequência. Entrem, por favor, convidei, com a cordialidade de uma anfitriã perfeita. O almoço está quase pronto. Eles entraram em fila, como condenados caminhando para o tribunal. Roberto tentou um beijo em minha bochecha, que desviei sutilmente, oferecendo apenas um aceno de cabeça. Não haveria falsas demonstrações de afeto naquele dia. Que cheiro maravilhoso, Lara, comentou Jurema, olhando ao redor como se avaliasse um imóvel à venda. Você sempre foi uma excelente cozinheira. Obrigada, Jurema. Sempre achei que comida é uma forma de comunicação. Cada prato conta uma história, não é mesmo? Ela captou o duplo sentido e teve a decência de corar levemente. Camila, por sua vez, permanecia muda, sentando-se rigidamente na ponta do sofá. Mãe! Começou Roberto, a voz tremendo ligeiramente. Antes de qualquer coisa, precisamos conversar sobre o que aconteceu. E conversaremos, filho. Mas primeiro vamos almoçar. Não devemos desperdiçar boa comida, não é? Conduzi-os à sala de jantar, indicando seus lugares.
Discretamente, pressionei o controle no meu bolso uma vez, iniciando a gravação. A luz verde no pequeno dispositivo escondido na estante confirmou que tudo funcionava perfeitamente. Servi a comida em silêncio, observando o desconforto crescente entre eles. Roberto mal tocou no frango, seu prato favorito desde a infância. Camila empurrava os brócolis de um lado para outro, sem comer nada. Apenas Jurema mantinha a farsa de normalidade, elogiando cada prato com exagero forçado. Está tudo delicioso como sempre, Lara. Você deveria ter aberto um restaurante em vez de dar aulas. A vida é feita de escolhas, Jurema. Preferi ensinar jovens a pensar criticamente do que alimentar seus estômagos. Embora, vendo agora, talvez tenha falhado miseravelmente com alguns alunos. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de significados não ditos. Roberto pigarreou, tentando recuperar algum controle da situação. Mãe, sobre aqueles documentos, houve um mal-entendido. Mal-entendido? Repeti com uma calma estudada. Acho que foi muito claro. Vocês três conspiraram para me tirar da minha casa. Primeiro matando meu cachorro, depois tentando me internar contra a minha vontade. Tudo baseado em um testamento falsificado. Não foi bem assim, tentou Jurema. Mas eu a interrompi com um gesto firme. Foi exatamente assim, e tenho todas as provas. As mensagens entre vocês três, o vídeo de você, Jurema, envenenando a comida de Valente, o laudo do veterinário, os 2 testamentos lado a lado mostrando a falsificação. Não há como negar. Camila finalmente falou, a voz quase inaudível. Foi ideia da Jurema. Nós estávamos desesperados com as dívidas, e ela disse que seria fácil, que ninguém questionaria. Cale a boca, sua idiota, sibilou Jurema, abandonando de vez a máscara de educação. Não, mãe, deixe-a falar, rebateu Roberto visivelmente tenso. Se é para acabar, que acabe com a verdade. Permaneci em silêncio, observando a implosão daquela aliança criminosa. Era fascinante de maneira mórbida ver como rapidamente apontavam dedos uns para os outros quando encurralados. A verdade, retomei após um momento. A verdade é que vocês três planejaram friamente algo horrível. Primeiro, Roberto falsificou a assinatura do pai em um testamento, criando uma cláusula que não existia. Depois, perceberam que eu não sairia voluntariamente desta casa enquanto tivesse pipoca. Então, Jurema providenciou o veneno. Roberto criou a oportunidade e Camila ajudou no plano para me internar alegando depressão pela morte do cachorro. A descrição fria e factual dos eventos causou um impacto visível nos três. Jurema parecia menor em sua cadeira, a arrogância substituída por medo. Camila chorava silenciosamente, sem tentar esconder as lágrimas. Roberto mantinha os olhos fixos na mesa, incapaz de enfrentar meu olhar. O que mais me intriga, continuei, servindo calmamente o pudim de sobremesa, é como chegamos a este ponto. Como meu único filho, que criei com tanto amor, que ensinei valores de honestidade e compaixão, pôde se transformar em alguém capaz de planejar algo tão cruel contra a própria mãe. Mãe, por favor, Roberto tentou, a voz embargada. Por favor, o quê, Roberto? Perdão? Esquecimento? O que exatamente você espera de mim agora? Ele não tinha resposta. Nenhum deles tinha. Levantei-me e caminhei até a estante, de onde retirei 3 envelopes. Voltei à mesa e entreguei um para cada. Abram, por favor. Com mãos trêmulas, eles obedeceram. Dentro de cada envelope havia documentos diferentes, personalizados para cada um deles. Para Roberto, uma cópia do boletim de ocorrência já registrado por falsificação de documento, junto com uma declaração do perito grafotécnico confirmando a fraude. Para Camila, capturas de tela de todas as suas mensagens discutindo o plano, incluindo aquelas onde ela mesma sugeria a internação forçada. Para Jurema, o vídeo em alta definição mostrando-a claramente colocando veneno na comida de Valente, junto com o laudo toxicológico. Como vocês podem ver, tenho tudo documentado. Cada detalhe, cada conspiração, cada crime cometido. O Dr. Renato, meu advogado, está de prontidão, esperando minha ligação para dar seguimento às denúncias formais.
A polícia já está ciente do caso, aguardando apenas minha decisão final. O pânico tomou conta da sala. Roberto deixou cair o garfo, que tilintou ruidosamente contra o prato. Camila intensificou o choro, agora em soluços descontrolados. Jurema, sempre a mais pragmática, foi direto ao ponto. O que você quer, Lara? Dinheiro? Nós não temos. Se tivéssemos, não estaríamos nesta situação. Não quero dinheiro, Jurema. O que vocês fizeram não tem preço, nem para compensar, nem para perdoar. Então, o quê? Insistiu ela, desesperada. Vai mesmo nos denunciar? Destruir sua própria família? Pense no escândalo, na vergonha. Aquela palavra, vergonha, acendeu algo em mim. A audácia daquela mulher, falando de vergonha quando havia envenenado um animal indefeso, conspirado para internar à força uma senhora idosa. A vergonha não é minha, Jurema. A vergonha é de vocês três. Eu não destruí família alguma. Vocês fizeram isso quando decidiram que minha casa valia mais que minha vida, que meu cachorro era um obstáculo a ser eliminado, que minha vontade não importava. Fiz uma pausa, tomando um gole de água para acalmar a emoção crescente na minha voz. Não queria que eles me vissem descontrolada. Não lhes daria esse poder. Mas não vou denunciá-los à polícia. Pelo menos, não de imediato. Os três ergueram a cabeça simultaneamente, uma centelha de esperança brilhando em seus olhos desesperados. Em vez disso, proponho um acordo. Retirei do bolso outro conjunto de documentos, desta vez apenas um maço de papéis, e o coloquei no centro da mesa. Este é um contrato, redigido pelo Dr. Renato e revisado por mais 2 advogados para garantir sua validade legal. Ele estipula condições específicas para cada um de vocês. Se cumprirem integralmente essas condições, por um período de 3 anos, as denúncias ficarão arquivadas. Se violarem qualquer uma das cláusulas, tudo vai automaticamente para a polícia e o Ministério Público. Que tipo de condições? Perguntou Roberto, a voz apenas um sussurro. Para começar, você e Camila trabalharão 20 horas semanais, não remuneradas, no abrigo municipal de animais. Limparão canis, darão banho em cães abandonados, ajudarão nas campanhas de adoção. Jurema fará o mesmo, mas em outro abrigo, para evitar que vocês coordenem qualquer nova conspiração. Trabalho comunitário? Exclamou Jurema indignada. Na minha idade? Na sua idade, você teve disposição para envenenar um cachorro inocente. Tenho certeza que encontrará energia para limpar alguns canis. Ela se calou, compreendendo finalmente a gravidade da situação. Além disso, continuei, vocês três participarão de terapia obrigatória, individual e em grupo, com profissionais indicados pelo Dr. Renato. Pagarão por cada sessão, mesmo que isso signifique vender pertences ou trabalhar horas extras. E quanto às dívidas? Questionou Roberto, pragmático mesmo na derrota. Se gastarmos nosso dinheiro com terapia, como pagaremos os credores? Ah, sobre isso, sorri levemente. Vocês não precisam se preocupar. Já resolvi esse problema. Os três me olharam confusos. Nos últimos dias, através do Dr. Renato, negociei com todos os seus credores. Comprei todas as suas dívidas, com desconto significativo devido à situação de quase insolvência. A partir de agora, vocês devem apenas a mim. O choque era palpável. Roberto empalideceu ainda mais, compreendendo as implicações daquela manobra. Isso significa, expliquei com a satisfação de quem revela o movimento final de um xadrez meticulosamente planejado, que se vocês não cumprirem cada letra deste contrato, não apenas enfrentarão processos criminais, mas também execução financeira imediata. Perderão a casa, o carro, qualquer bem que possuam. Você não faria isso, desafiou Jurema, mas sem a antiga confiança. Vocês planejaram me matar, Jurema. Não de forma direta, talvez, mas matar lentamente, de tristeza, de solidão, trancada em um asilo contra minha vontade. Mataram meu cachorro. Tentaram matar Valente. O que exatamente você acha que eu não seria capaz de fazer? O silêncio que se seguiu foi sua resposta. Até mesmo Jurema, com toda a sua arrogância, compreendeu finalmente com quem estava lidando. Há mais uma coisa, acrescentei, voltando à estante e pegando uma caixa de madeira entalhada.
Esta caixa contém cópias de todas as provas contra vocês. Ela será mantida em um cofre bancário, com instruções para ser aberta caso algo aconteça comigo. Qualquer coisa, desde um acidente doméstico até uma morte natural aparentemente sem suspeitas. E acreditem, haverá autópsia, exames toxicológicos, investigação completa. Aquela era a cereja do bolo, a garantia final de que não tentariam nenhuma outra artimanha desesperada. A mensagem estava clara. Mesmo que conseguissem se livrar de mim, não escapariam das consequências. Então, o que decidem? Assinam o contrato e começam sua penitência ou preferem enfrentar julgamento público, possivelmente prisão, certamente ruína financeira e social? Os três se entreolharam. A decisão óbvia diante das alternativas apresentadas. Um a um, pegaram as canetas que eu havia disposto ao lado dos contratos e assinaram seus nomes, cada assinatura mais trêmula que a anterior. Quando terminaram, recolhi os documentos com cuidado, verificando cada assinatura. Ótimo. Dr. Renato entrará em contato amanhã com os detalhes de como proceder. Vocês começam no abrigo na próxima semana. As sessões de terapia já estão agendadas para terça-feira. E quanto à venda da casa? Perguntou Roberto num último lampejo de ganância. Não haverá venda. Nunca houve intenção real de vender. Era apenas uma isca para expor vocês completamente. Levantei-me, indicando que o almoço e nossa conversa havia terminado. Agora, se não se importam, estou cansada. Foi emocionalmente exaustivo descobrir a verdadeira natureza das pessoas que pensava conhecer e amar. Valente e eu gostaríamos de descansar. Como se tivesse ouvido seu nome, Valente entrou na sala, mantendo distância segura de Jurema, mas olhando fixamente para os três invasores com uma inteligência quase humana em seus olhos escuros. Um a um, eles se levantaram e caminharam para a porta como autômatos, ainda processando a magnitude do que haviam perdido, do que enfrentariam nos próximos anos. Não por dinheiro, não por uma casa, mas pela traição mais fundamental a laços que deveriam ser sagrados. Quando a porta se fechou atrás deles, pressionei o controle remoto 3 vezes, finalizando a gravação. Então, pela primeira vez em dias, permiti que as lágrimas viessem livremente, ajoelhando-me para abraçar Valente, que lambia meu rosto como se compreendesse exatamente o que eu estava sentindo. Após a saída deles, a casa ficou em um silêncio pesado, quase tangível. Sentei-me na minha poltrona preferida, com Valente aos meus pés, tentando processar tudo o que havia acontecido. O confronto, as confissões, o acordo imposto. Foi como assistir a um filme onde eu, inesperadamente, era a protagonista forte que todos subestimaram. Naquela noite, não consegui dormir. Repassava mentalmente cada expressão, cada palavra dita, cada momento de revelação. A face decomposta de Roberto quando entendeu que eu sabia de tudo. O choro descontrolado de Camila. A arrogância de Jurema se transformando em medo palpável. Eram imagens que, suspeitava, me acompanhariam pelo resto da vida. Na manhã seguinte, Dr. Renato me visitou para recolher os contratos assinados e discutir os próximos passos. Ele parecia genuinamente impressionado com a forma como conduzia o confronto. Dona Lara, em 30 anos de advocacia, nunca vi alguém manter tanta compostura diante de uma traição dessa magnitude. A senhora é realmente notável. Não sei se sou notável, doutor. Sou apenas uma professora aposentada que aprendeu que a autoridade não vem de gritos ou ameaças, mas de conhecimento e determinação. Conversamos sobre aspectos práticos. Como seria o monitoramento do cumprimento do contrato? Quais terapeutas foram selecionados? Como funcionaria o sistema de relatórios que os três teriam que enviar semanalmente? Tudo havia sido planejado com precisão cirúrgica, sem espaço para subterfúgios ou evasivas. "E quanto à senhora?" perguntou ele, enquanto guardava os documentos em sua pasta. "Como vai seguir daqui em diante?" Era uma pergunta que eu mesma vinha me fazendo. Como reconstruir uma vida quando os pilares que você acreditava serem mais sólidos se revelam podres por dentro? Um dia de cada vez, doutor. Tenho o Valente, tenho meus livros, minhas plantas, tenho amigos verdadeiros como Marcela e Sérgio. É mais do que muita gente tem.
Ele assentiu, compreensivo, e se despediu com a promessa de me manter informada sobre cada desenvolvimento. Fechei a porta atrás dele e, pela primeira vez em semanas, senti uma estranha leveza. Não felicidade, estava longe disso, mas um tipo de paz que vem de enfrentar o pior e permanecer de pé. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Recebia relatórios regulares sobre as atividades de Roberto, Camila e Jurema nos abrigos de animais. No início, as avaliações eram péssimas, reclamações constantes, tentativas de escapar das tarefas mais desagradáveis, atitudes hostis com os funcionários. Exatamente o que eu esperava. Cheguei a visitar discretamente o abrigo onde Roberto e Camila cumpriam suas horas, sem que eles soubessem. Observei de longe, escondida atrás de um depósito de ração, enquanto meu filho, agora com aparência abatida, cabelos desgrenhados, limpava um canil com expressão de desgosto. Camila, ao lado dele, tentava dar banho em um pitbull idoso e desconfiado. Ambos pareciam deslocados, humilhados, completamente fora de seu elemento. Deveria ter sentido satisfação, talvez até prazer com aquela cena. Afinal, não era exatamente o que planejei, vê-los pagando por seus crimes, confrontados diariamente com as consequências de suas escolhas. Mas o que senti foi apenas uma profunda tristeza. Tristeza pelo desperdício, de potencial, de relações, de amor. No terceiro mês do acordo, recebi uma ligação inesperada de Doutora Helena, a terapeuta responsável pelas sessões individuais de Roberto. Dona Lara, sei que nosso acordo de confidencialidade me impede de revelar detalhes das sessões, mas há algo que acredito que a senhora deveria saber, com a permissão expressa do seu filho. Estou ouvindo, respondi apreensiva. Roberto tem feito progressos significativos na terapia. Está confrontando questões profundas sobre suas escolhas, seus valores, seu relacionamento com dinheiro e status. Na última sessão, ele expressou o desejo de escrever uma carta para a senhora. Não pedindo perdão, ele entende que isso seria prematuro, mas expressando arrependimento e reconhecimento do mal causado. Fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando processar aquela informação. Parte de mim queria acreditar que era apenas mais uma manipulação, mais uma tentativa de aliviar sua punição. Mas outra parte, talvez a professora em mim, que sempre acreditou no potencial de transformação, sentia uma centelha de esperança. Ele pode enviar a carta, doutora. Não prometo responder, mas lerei. A carta chegou 3 dias depois, entregue por um mensageiro do escritório de Dr. Renato. Era um envelope simples, branco, com meu nome escrito na caligrafia inconfundível de Roberto, a mesma que eu ajudei a desenvolver quando ele era criança, corrigindo cada letra inclinada, cada espaçamento irregular. Deixei o envelope sobre a mesa da cozinha por horas, olhando-o enquanto preparava o jantar, enquanto regava as plantas, enquanto brincava com Valente no quintal. Só depois que a noite caiu, com uma xícara de chá de camomila nas mãos, criei coragem para abri-lo. A carta tinha 5 páginas, escritas à mão, sem rasuras ou correções. Sinal de que ele provavelmente a reescreveu várias vezes até conseguir a versão final. Começava formalmente, quase fria, prezada mãe. Mas logo o tom mudava, tornando-se mais pessoal, mais vulnerável. Roberto escrevia sobre sua infância feliz, sobre como se lembrava das tardes em que eu o ajudava com as lições, mesmo depois de um dia exaustivo na escola. Falava do pai com admiração e respeito, qualidades que eu não via nele há anos. Reconhecia que, em algum momento após entrar no mundo corporativo, seus valores começaram a se distorcer. O dinheiro se tornou não apenas um meio, mas um fim em si mesmo, escreveu ele. O status, o reconhecimento, a inveja dos outros, tudo isso virou uma droga para mim. Cada promoção, cada aquisição material só aumentava a dose necessária para o próximo barato. Quando os investimentos deram errado, quando as dívidas começaram a se acumular, eu entrei em pânico. Não pelo dinheiro em si, mas pelo que sua perda representava. O fim da imagem que eu havia construído, o colapso da persona que eu apresentava ao mundo. Ele prosseguia descrevendo como Camila compartilhava dessa obsessão,
como os dois se alimentavam mutuamente nessa espiral de consumo e aparências. Como Jurema, com seus próprios traumas e amarguras, encontrou neles o terreno fértil para plantar as sementes do plano macabro. Não estou transferindo a culpa, mãe. Fui eu quem deu os passos decisivos. Fui eu quem permitiu que a situação chegasse ao ponto de considerar e executar ações que jamais pensei ser capaz. A morte de Pipoca me assombra todos os dias. Cada cachorro que vejo no abrigo, cada olhar confiante e inocente, me lembra dele, me lembra do que tirei de você, do que destruí por ganância. As últimas linhas eram as mais difíceis de ler. Não espero seu perdão, mãe. Não tenho esse direito. Só queria que soubesse que, apesar de tudo, suas lições não foram completamente perdidas. Tarde demais, com um preço alto demais, estou finalmente aprendendo o que realmente importa. Talvez um dia, se a senhora permitir, possamos ao menos conversar como duas pessoas que compartilham um passado, mesmo que não mais um futuro. Dobrei a carta cuidadosamente e a guardei na gaveta da mesa de cabeceira. Não chorei. Havia chorado o suficiente nas semanas anteriores. Em vez disso, senti uma estranha mistura de emoções. Dor pelo que foi perdido, um toque de esperança pelo que Roberto parecia estar descobrindo sobre si mesmo e uma imensa gratidão por Valente, que descansava pacificamente no tapete ao lado da minha cama, alheio às complexidades do drama humano que o cercava. Não respondi à carta imediatamente. Precisava de tempo para refletir, para separar meus sentimentos genuínos das reações automáticas de uma mãe que, apesar de tudo, ainda amava seu filho. Foi nessa época que decidi retomar uma antiga paixão, a pintura. Durante anos, havia ensinado literatura e gramática, deixando de lado o talento artístico que meus professores sempre elogiaram na juventude. Comprei telas, pincéis, tintas acrílicas e transformei o quarto de hóspedes em um pequeno ateliê. Minhas primeiras tentativas foram desastrosas. Linhas imprecisas, cores que não harmonizavam, perspectivas impossíveis. Mas havia algo libertador em criar sem a pressão da perfeição, em expressar visualmente o que as palavras não conseguiam capturar. Pintei Pipoca várias vezes, baseada em fotografias e principalmente em memórias. Seu olhar curioso, sua postura alerta, a mancha caramelo em forma de coração no peito. Pintei também Valente, que às vezes se deitava pacientemente no ateliê, observando-me com aquela sabedoria canina que parecia compreender exatamente o que eu estava processando. 6 meses após o confronto, recebi outro relatório do Dr. Renato. Jurema havia sido hospitalizada com pneumonia. Nada grave, mas suficiente para interromper temporariamente seu trabalho no abrigo. Seguindo os termos do contrato, ela teria que compensar cada hora perdida assim que recebesse alta médica. Surpreendi a mim mesma ao sentir preocupação genuína. Não simpatia ou afeto. Isso seria impossível depois do que ela fez. Mas o reconhecimento básico da humanidade de alguém, mesmo alguém que me feriu profundamente. Pedi a Dr. Renato que me mantivesse informada sobre seu estado de saúde. Foi durante esse período que Marcela sugeriu algo inesperado: transformar minha experiência em ajuda para outros. Lara, você passou por algo terrível e encontrou força para confrontá-lo de maneira extraordinária, disse ela, enquanto tomávamos chá na varanda. Existem tantas pessoas idosas sendo manipuladas, enganadas, abusadas por familiares, e a maioria nem sabe como se defender. O que está sugerindo exatamente? Um grupo de apoio, ou talvez palestras. Você poderia compartilhar sua experiência, ensinar outros a reconhecerem os sinais, a se protegerem legalmente, a manterem sua dignidade e autonomia. A ideia me pegou de surpresa. Nunca havia pensado em minha experiência como algo que pudesse beneficiar outros. Era uma história pessoal, dolorosa, que preferia manter privada. Mas quanto mais refletia sobre a sugestão de Marcela, mais sentido ela fazia. Se eu pudesse ajudar, mesmo que uma única pessoa, a evitar o que vivi, talvez toda essa dor tivesse algum propósito maior. Comecei devagar, com um pequeno grupo que se reunia quinzenalmente na biblioteca municipal. Eram principalmente mulheres,
viúvas, divorciadas, algumas ainda casadas, todas com mais de 60 anos, todas com histórias de vulnerabilidade, manipulação ou medo de serem vistas como um fardo. No início, foi difícil falar abertamente sobre minha experiência. As palavras engasgavam. As emoções transbordavam nos momentos mais inesperados. Mas a cada encontro, tornava-se um pouco mais fácil. Aprendi a separar a narrativa factual dos sentimentos associados, a usar minha história como ferramenta educativa sem reviver o trauma a cada vez. O grupo cresceu. Começamos com 8 participantes. Em 3 meses, éramos 26. Convidei Dr. Renato para dar orientações legais, uma psicóloga especializada em trauma para discutir aspectos emocionais, até mesmo um oficial de polícia para falar sobre como registrar ocorrências e obter medidas protetivas quando necessário. Foi durante uma dessas reuniões, quase 9 meses após o confronto com Roberto, Camila e Jurema, que recebi uma mensagem inesperada no celular. Era de Camila. Dona Lara, sei que não tenho direito de pedir nada, mas gostaria de conversar pessoalmente se possível. É importante. Mostrei a mensagem a Marcela, que imediatamente expressou preocupação. Pode ser uma armadilha, Lara. Talvez eles estejam planejando algo juntos novamente. Não acho que seja o caso. Respondi após refletir. Os relatórios mostram que Roberto e Camila raramente se falam durante o trabalho no abrigo. Os terapeutas indicam que o casamento deles está praticamente acabado. Mesmo assim, se for encontrá-la, não vá sozinha. Concordei em me encontrar com Camila em um café movimentado no centro da cidade, com Sérgio discretamente posicionado em uma mesa próxima, como precaução adicional. Ela chegou pontualmente, visivelmente nervosa, mais magra do que me lembrava, com olheiras profundas que a maquiagem não conseguia disfarçar. Obrigada por vir, Dona Lara, disse ela, sentando-se à minha frente. Não esperava que aceitasse. Confesso que estou curiosa sobre o que poderia ser tão importante. Ela respirou fundo, como quem reúne coragem para um mergulho em águas desconhecidas. Estou me divorciando de Roberto, anunciou, olhando diretamente nos meus olhos pela primeira vez. E vou me mudar para Curitiba na próxima semana para ficar com minha irmã enquanto recomeço a vida. Entendo. Mas por que está me contando isso? Porque preciso saber se o acordo que fizemos ainda é válido se eu estiver em outra cidade. Se posso transferir minhas horas no abrigo, continuar a terapia à distância. Não era o que eu esperava. Preparei-me para manipulações, tentativas de despertar pena, talvez até acusações disfarçadas. Mas aquela pergunta prática, objetiva, me pegou desprevenida. O contrato não especifica localização, respondi após um momento. Desde que cumpra as obrigações estipuladas, com relatórios regulares e comprovação adequada, acredito que podemos fazer os ajustes necessários. Ela assentiu, visivelmente aliviada. Ficamos em silêncio por alguns instantes, o barulho do café preenchendo o espaço entre nós. Então, ela disse algo que me surpreendeu ainda mais. O trabalho no abrigo mudou algo em mim. No início, eu odiava. Odiava os animais, o cheiro, a sujeira, tudo. Fazia apenas por obrigação, contando os minutos para terminar. Mas depois de alguns meses, não sei explicar, comecei a conhecer cada cachorro, suas personalidades, suas histórias. Comecei a me importar. Seus olhos se encheram de lágrimas contidas. Na semana passada, uma família adotou um vira-lata que eu cuidei por meses. Um cão idoso, com problemas de saúde, que ninguém queria. Trabalhei com ele todos os dias. Ganhei sua confiança aos poucos. Quando ele finalmente foi para um lar permanente, chorei como criança. Foi a primeira vez em anos que senti algo genuíno. Algo que não estava relacionado a dinheiro, status ou aparências. Observei-a com atenção, procurando sinais de falsidade, de manipulação estudada. Não encontrei nenhum. O que via era uma mulher quebrada tentando juntar os cacos, encontrando inesperadamente significado em meio à punição. Em Curitiba, vou trabalhar como voluntária em um abrigo, mesmo depois que nossas horas obrigatórias terminarem, continuou ela. É o único lugar onde me sinto útil, real.
Quando nos despedimos, não houve abraços ou promessas de reconciliação. Não éramos amigas. Nem seríamos. Mas havia um reconhecimento silencioso de que, às vezes, das cinzas das piores tragédias podem surgir pequenas brasas de transformação. 2 anos se passaram desde aquele confronto na minha sala de jantar. Roberto, Camila e Jurema continuam cumprindo os termos do acordo. Roberto ainda trabalha no mesmo abrigo em Petrópolis, agora voluntariamente por algumas horas além das obrigatórias. Camila se estabeleceu em Curitiba, trabalha como assistente administrativa e mantém seu compromisso com os animais abandonados. Jurema, recuperada da pneumonia, cumpre suas horas com a relutância de sempre, mas sem novas tentativas de sabotagem. Quanto a mim, transformei completamente aquela casa que tanto queriam me tirar. O quarto que seria de hóspedes é agora um ateliê permanente, onde pinto quase diariamente. A sala de jantar, cenário do confronto final, foi reorganizada para acomodar as reuniões do grupo de apoio, que agora tem um nome oficial, Autonomia Prateada, e conta com mais de 50 participantes regulares. Adotei mais 2 cachorros do abrigo, uma cadela idosa com apenas 3 patas, que chamei de Esperança, e um filhote energético que atende por recomeço. Junto com Valente, eles preenchem a casa com latidos, brincadeiras e aquele amor incondicional que só os animais sabem oferecer. Ocasionalmente recebo cartas de Roberto. Respondo algumas, outras não. Nossa relação, se é que posso chamar assim o que temos agora, é frágil, distante, marcada por cicatrizes que nunca desaparecerão completamente. Não sei se algum dia conseguirei perdoá-lo totalmente. Talvez o perdão, como dizem, seja uma jornada, não um destino. O que sei com certeza é que aquela ligação fria, seu cachorro morreu, aquele vira-lata, que deveria ter sido o início do meu fim, tornou-se, ironicamente, o catalisador de um novo começo. Um começo não baseado em ilusões sobre família perfeita ou amor incondicional, mas na verdade, crua, na resiliência descoberta, na força que não sabia que possuía. Pipoca, meu fiel companheiro, não morreu em vão. Seu sacrifício involuntário desmascarou a ganância disfarçada de preocupação, a crueldade escondida sob sorrisos familiares. E mais importante, revelou em mim uma mulher que se recusou a ser vítima, que transformou dor em propósito, que encontrou voz quando tentaram silenciá-la. Esta é minha história, não de tragédia, embora tenha elementos trágicos, não de vingança, embora contenha justiça, mas de transformação. A transformação de uma professora aposentada que pensava que seus dias de impacto haviam terminado, em uma mulher que descobriu que sua verdadeira força estava apenas começando a se manifestar. E se há uma lição que gostaria de compartilhar com quem me ouve agora, é esta: nunca é tarde demais para se redescobrir. Nunca é tarde demais para lutar por sua dignidade. Nunca, jamais, permita que alguém, mesmo alguém que você ama, defina seu valor ou determine seu destino. Porque no final, nossa vida não é medida pelos golpes que sofremos, mas pela forma como respondemos a eles. E eu escolhi responder com verdade, com justiça e, finalmente, com paz. Bem, meus queridos, chegamos ao final desta história que compartilhei com vocês hoje. Uma história que nunca imaginei viver aos 65 anos, muito menos contar para milhares de pessoas. É estranho pensar que aquela ligação fria do meu filho, seu cachorro morreu, aquele vira-lata, se tornaria o ponto de virada não apenas da minha vida, mas também o início deste canal que agora nos conecta. Quando olho para trás e revejo tudo o que aconteceu, percebo quantas camadas esta experiência revelou. Sobre família, sobre traição, sobre envelhecimento em uma sociedade que frequentemente desvaloriza os idosos. E principalmente, sobre a força que nem imaginamos ter até sermos forçados a usá-la. Meu Pipoca, aquele vira-lata caramelo que era meu companheiro fiel, não mereceu o fim que teve. Nenhum ser vivo merece ser usado como peão em um jogo de ganância e manipulação. Mas seu sacrifício involuntário desencadeou uma série de eventos que me permitiram enxergar a verdade por trás das máscaras familiares.
E talvez mais importante, descobrir em mim uma resiliência que desconhecia. Roberto, Camila e Jurema conspiraram não apenas para tomar minha casa, mas para apagar minha autonomia, minha dignidade, minha própria existência como ser humano completo. Viram em mim apenas um obstáculo, uma idosa descartável cujos desejos e direitos poderiam ser ignorados em nome do lucro. Quantos de nós, ao envelhecer, não enfrentamos versões sutis, ou nem tão sutis, desse mesmo desrespeito? Quantos são silenciados, manipulados, tratados como incapazes de tomar suas próprias decisões? A falsificação do testamento, o envenenamento do meu cachorro, os planos de me internar à força, tudo isso revelou não apenas a crueldade específica daqueles 3 indivíduos, mas também uma falha maior em nossa sociedade. A ideia de que, ao envelhecer, nos tornamos menos humanos, menos merecedores de respeito, menos donos de nossas próprias vidas. Quando instalei aquelas câmeras, quando comecei minha investigação silenciosa, quando confrontei os 3 conspiradores com as provas de seus crimes, não estava apenas lutando pelo meu direito de permanecer em minha casa. Estava lutando pelo direito de todos nós de envelhecer com dignidade, de sermos vistos como pessoas completas até nosso último suspiro. O acordo que impus a eles, trabalho em abrigos de animais, terapia obrigatória, prestação regular de contas, não foi apenas punição, foi uma tentativa de transformar algo horrível em algo que, talvez, pudesse trazer algum bem ao mundo. E, surpreendentemente, para alguns deles, funcionou. Camila encontrou propósito genuíno no trabalho com animais abandonados. Roberto começou a confrontar as distorções de valores que o levaram àquele ponto. Isso não significa que os perdoei completamente. O perdão, descobri, não é um momento único, uma decisão simples. É um processo complexo, às vezes contraditório, que avança e recua como as ondas do mar. Há dias em que a raiva ainda me consome quando penso em pipoca. Há outros em que consigo ver o potencial de redenção, mesmo nas pessoas que me feriram profundamente. E talvez essa seja a verdadeira lição desta história. A vida raramente é preto no branco. As pessoas que amamos podem nos machucar terrivelmente. Os eventos mais dolorosos podem abrir portas para novos propósitos. A justiça e a misericórdia podem coexistir, mesmo que em tensão constante. Hoje, minha casa está cheia novamente. Não apenas com Valente, esperança e recomeço, meus 3 companheiros caninos, mas com propósito renovado. O grupo Autonomia Prateada cresceu além das minhas expectativas mais otimistas. Meu ateliê de pintura tornou-se um refúgio, onde transformo memórias e emoções em cores e formas. E agora, este canal, onde compartilho não apenas esta história, mas tantas outras que acumulei em 6 décadas e meia de vida. Sabe o que descobri? Que nossa voz se fortalece quando a usamos. Que nossas histórias, mesmo as mais dolorosas, têm poder quando compartilhadas. Que nunca é tarde demais para se reinventar, para encontrar nova direção, para transformar tragédia em propósito. Se você está me assistindo e se identificou com qualquer parte desta história, seja porque também já foi subestimado pela idade, porque enfrentou traição de pessoas próximas, ou porque simplesmente acredita no poder da resiliência humana, quero que saiba que não está sozinho. Somos muitos navegando estes mares tempestuosos da vida, encontrando força onde menos esperávamos. É por isso que criei o canal Vovó Lembrou, para conectar nossas histórias, para dar voz a experiências que muitas vezes são silenciadas, para mostrar que a idade traz não apenas rugas, mas sabedoria, força e uma perspectiva única sobre a vida. E agora, preciso pedir sua ajuda para continuar essa missão. Se esta história tocou você de alguma forma, por favor, inscreva-se no canal. É um gesto simples que faz toda a diferença para que nossas histórias alcancem mais pessoas. Deixe seu like para que o algoritmo entenda que conteúdos assim têm valor e merecem ser compartilhados. Mais importante ainda, comente. Conte-me de onde você está assistindo. Compartilhe sua reação, sua própria história se sentir vontade. Esses comentários não são apenas números para mim. São conexões reais. São confirmações de que nossas experiências, por mais singulares que pareçam,
encontram eco em outros corações. Deu muito trabalho preparar este vídeo, reviver estas memórias, estruturar esta narrativa. Cada detalhe foi cuidadosamente considerado para transmitir não apenas os fatos, mas as emoções, as nuances, as transformações que vivi. Por isso, seu feedback nos comentários é tão valioso, ele me ajuda a entender o que ressoa com vocês, o que gostariam de ouvir nos próximos vídeos. Tenho muitas outras histórias para compartilhar, algumas tristes, outras inspiradoras, outras até engraçadas. A vida longa tem dessas coisas. Acumulamos experiências de todos os tipos, como conchas diversas coletadas ao longo de uma praia extensa. E se este canal tem significado para você, se acredita na importância destas narrativas, considere apoiar através do Valeu Demais, nossa forma de receber doações para manter o canal funcionando e crescendo. Cada contribuição, por menor que seja, ajuda a cobrir os custos de produção, edição e distribuição destes vídeos. Com seu apoio, podemos trazer conteúdo diário, alcançar mais pessoas, criar uma comunidade ainda mais forte de compartilhamento e apoio mútuo. Este trabalho se tornou minha missão nesta fase da vida. Transformar minhas experiências, tanto as dolorosas quanto as alegres, em pontes que nos conectam, em faróis que podem iluminar o caminho de outros. Seu apoio através do Valeu Demais torna isso possível. Permite que esta voz de 65 anos continue sendo ouvida em um mundo que muitas vezes prefere ignorar a sabedoria dos mais velhos. Então, antes de nos despedirmos por hoje, inscreva-se no canal Vovó Lembrou. Ative o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. Deixe seu like, compartilhe se achar que pode ajudar alguém e, principalmente, comente. Conte-me o que achou desta história sobre traição familiar, justiça e recomeço. Sua voz importa tanto quanto a minha neste espaço que estamos construindo juntos. E se puder, apoie através do Valeu Demais. É graças a pessoas como você que posso continuar contando estas histórias, que posso transformar décadas de experiência em conexões significativas, que posso mostrar que envelhecer não significa desaparecer. Pelo contrário, pode significar encontrar sua voz mais autêntica e poderosa. Obrigada por me acompanhar até aqui. Até o próximo vídeo, onde outra história espera para ser lembrada e compartilhada. Esta é Lara, a vovó que lembrou, despedindo-se com gratidão e carinho.